Lei Shan começou a mandar que todos executem a formação de ataque, com o suporte na retaguarda, o tanqueiro sendo responsável pela defesa, o curandeiro sempre alerta, e o arqueiro divino cuidará da vanguarda. Só precisamos distraí-lo. Nosso verdadeiro objetivo é o coração do matador de dragões. Assim que o pegarmos poderemos vencê-lo. Mas assim que ele terminou de falar, algo veio em sua direção, atingindo todos com uma força esmagadora. Atos, não querendo permitir que tenham sucesso em pegar o item, usou a sua cauda para lhes dar um ataque surpresa. Porém, para sua surpresa, a guilda havia conseguido resistir, graças à incrível defesa de seu tanqueiro, e sem perder tempo, o líder ordenou que todos atacassem ao mesmo tempo, pois ele tinha baixado a guarda. Seguindo a ordem, todos atacaram com os seus melhores feitiços, causando uma enorme explosão que engoliu completamente o dragão. O líder da guilda, muito esperançoso, tem certeza de este ataque, deve ter causado um grande dano ao dragão. Mas para sua surpresa, ele vê que Atos havia conseguido usar as suas asas para se proteger no último momento. Ele fica muito chocado, pois nem mesmo as suas asas tiveram um único arranhão. Zhao Min pergunta para seu líder: "O que devemos fazer agora?" Lei Shan apenas ordena para continuar atacando, eventualmente, irão causar danos nele. Seguindo a ordem, todos voltaram a atacar Atos. O mesmo apenas pensa que tudo isso é completamente inútil. Graças à sua habilidade passiva, todos esses danos são completamente anulados, então não importa o feitiço que usem. Nunca conseguiram causar um grande dano, nem mesmo se estiverem totalmente bufados. Cansado dessa brincadeira, ele bateu as suas asas, enquanto solta o seu poderoso rugido do dragão, gerando um grande pulso de energia, que devastou toda a Spirit Hunter. Todos os membros estavam caídos no chão, a maioria inconscientes, e com os seus poderes reduzidos. O líder da guilda, não querendo admitir a derrota, pede para aqueles, que ainda tiverem forças, continuem atacando, pois segundo o guia, logo após ele usar o seu rugido, ele terá seus movimentos restringidos, ficando num estado de paralisia. Esse é o momento ideal para retalhar. Porém, percebeu que ninguém estava respondendo. Olhando para trás, ele viu todos os seus homens no chão, a sua tropa inteira havia sido derrotada em questão de segundos. Essa cena deixou ele desesperado. E para aumentar ainda mais o seu desespero, ele viu que o dragão estava com o seu rosto bem na frente do seu. Totalmente em choque, ele diz: "Impossível, isso não devia acontecer. Era para esse dragão estar sofrendo de uma paralisia, por usar a sua habilidade." Finalmente, entendendo que, o que Zhao Min disse, era a mais pura verdade, eles foram traídos com uma informação falsa. Sem poder fazer nada, ele apenas viu o dragão abrir a sua boca, para logo em seguida, disparar uma poderosa rajada de fogo, causando uma explosão massiva, que engoliu todo o campo de batalha. Enquanto o líder e seus aliados estavam sendo consumidos pelas chamas, ele diz com todas as suas forças: "Eu vou me vingar, irei retribuir essa humilhação 100.000 vezes pior. Está me ouvindo, seu dragão maldito?" O usuário completou a missão com sucesso. Toda a experiência acumulada poderá ser transferida para o seu corpo original. De repente, ele começou a receber várias notificações, confirmando que ele havia derrotado vários inimigos de nível 80 e acima de 90. Ele havia subido tanto de nível, que até a sua barra de vida não estava mais conseguindo subir, ficando prestes a explodir. Então ele recebeu uma camada extra de vida, tendo acumulado um total de 990.000 pontos de experiência, garantindo 200 pontos para serem distribuídos nos seus status. O sistema fez imediatamente a transferência, fazendo Su Yang automaticamente subir para o nível 20, porém, devido ao grande acúmulo de pontos, o sistema reivindicou 40% do total, restando apenas 430.000 pontos de experiência. Mas isso não o desanima. 430.000 pontos de experiência, para alguém como eu, que antes não tinha nada, já é ótimo, até bom demais, e saber que posso ficar ainda mais forte do que isso, é aterrorizante, mas muito emocionante. Isso tudo é simplesmente incrível. Muito animado, ele estava pensando em voltar para o seu corpo original e confirmar isso por conta própria. Porém, algo chamou a sua atenção. Ele percebeu um monte de luzes no meio do campo de batalha. Confuso, ele perguntou: "Que coisas são essas?"
O sistema notifica que tudo aquilo são os espórios da batalha, que podem ser recolhidos imediatamente pelo usuário. Ele ficou sem reação, pois só agora havia se lembrado que também poderia recolher os itens e equipamentos de seus inimigos derrotados. Logo abaixo, ele percebe o longo arco divino, um equipamento de nível ouro, que pertence ao arqueiro divino, o vice-líder da Spirit Hunter. Dando algumas risadas, ele fez a pergunta: qual vai ser a reação daqueles ao Ming quando descobrir que perdeu o seu arco? Muito animado, ele começa a mexer no sistema, querendo saber quantos tesouros conseguiu. Ele viu que tem uma boa variedade de equipamentos do nível ouro, e mais alguns de nível raro, como por exemplo a gema Broken, um item raro, que tem o efeito de liberar completamente os limites de qualquer equipamento que for alojado. Ele pensa em usar este item na espada flamejante de nível platina, que só poderia ser usada por aqueles que chegam no nível 80, graças à gema Broken. Até mesmo eu, no nível 20, vou poder usá-la. Esta arma vai combinar muito bem com a minha classe guerreiro. Após um tempo, ele já havia terminado de recolher todos os espólios, e o sistema perguntou se ele desejava voltar para o seu corpo original. Sem hesitar, ele apertou sim. Nesse momento, ele foi cercado por uma luz azul brilhante, e no momento seguinte, ele estava de volta ao seu corpo, no seu quarto, dentro de sua casa. Ele não perdeu tempo, e logo verificou os seus novos poderes, sentindo uma grande energia, acompanhado de uma aura dourada, que emanava de seu corpo, se perguntando se essa é a força de alguém no nível 20. Bastante animado, ele se lembrou que ainda tinha 200 pontos para distribuir. Ele decidiu adicionar 100 pontos em força, 50 em defesa, e 50 em espírito. Assim que terminou de distribuir, uma grande aura dourada se formou ao seu redor, atualizando seus status para um guerreiro de nível 20, com 112 de força, 60 em velocidade e espírito. O resultado foi tão poderoso, que uma onda de poder acabou destruindo uma boa parte de seu quarto, pensando que a partir de agora, terá que fazer as distribuições em locais isolados. Ele percebe que já estava ficando tarde, então decide descansar, mas amanhã de manhã, vai voltar para a Torre dos Caçadores, e passar por uma mudança de emprego. Ele está muito ansioso para descobrir como vai ser a sua promoção. Em outro lugar, na sede da guilda Spirit Hunter, na frente da fachada, podíamos ver uma grande faixa vermelha, dando os meus parabéns ao líder da guilda e seus companheiros, por derrotarem o chefe do covil do rei de Rank S. Mas ao contrário do que deveria ter sido, a sacerdotisa ficou completamente chocada em ver o seu líder, Lei Shan, o poderoso mago do trovão, num estado tão lamentável. O retorno antecipado dele só podia significar uma de duas possibilidades. Ele venceu facilmente o chefe, ou tiveram uma derrota esmagadora. Olhando diretamente para o seu líder, ficou bem claro que eles foram completamente derrotados, chocando todos os membros da guilda. Perguntaram como isso aconteceu, pois a Spirit Hunter era conhecida pelo seu poder e as suas infalíveis estratégias, tendo consigo o apoio do pavilhão. Mais cheio de raiva, o líder mandou todos se calarem. A guilda inteira ficou ainda mais chocada quando perceberam que seu líder caiu 10 níveis, voltando a ser nível 90. E não só ele, o arqueiro divino também caiu 10 níveis, voltando para o nível 86. Zhao Ming, assim que descobriu que perdeu o seu arco divino, ele entrou em coma. O sacerdote Qian Yuan começou a chorar de frustração, pois acabou perdendo as suas preciosas botas de nível diamante, além de ter perdido a oportunidade de tocar numa elfa. Lei Shan, com o coração cheio de ódio, ordenou que convocassem uma reunião com o pavilhão do mecanismo celestial, pois eles tinham que dar uma boa explicação, e se eu não gostar da resposta, vou fazê-los se arrependerem de ter me conhecido. Alguns dias depois, somos levados até uma humilde residência, onde abrigavam crianças que não tinham suporte maternal ou paternal, mais especificamente, um orfanato. Um dia, no orfanato Nanshan, vimos uma enorme quantidade de caixas sendo descarregadas. Dentro delas, haviam mantimentos, roupas, brinquedos e matérias para melhorarem a vida e a educação das crianças. Um homem velho apareceu, perguntando ao motorista, de onde veio todas essas coisas. O motorista responde que tudo isso é uma entrega que havia sido requisitada para esse endereço. O velho zelador sabe bem que este orfanato
Não tem um grande recurso, ou suporte monetário. Muito nervoso, ele faz a pergunta: quem foi que requisitou esse pedido? O motorista explica que foi um rapaz chamado Su Yang. O que deixa o velho chocado, pois ele sabia que Yang não é alguém com tanto dinheiro sobrando, e se pergunta como ele conseguiu. Enquanto o velho estava tentando entender a situação, uma menina corria alegremente em volta do caminhão. Um dos carregadores tenta levantar as caixas, mas infelizmente, ele acabou derrubando uma das pilhas, que iriam cair em cima da menina, onde a mesma havia ficado paralisada, pelo medo das gigantescas caixas vindo em sua direção. Mas antes que o pior pudesse acontecer, Su Yang, com uma velocidade impressionante e incríveis reflexos, conseguiu segurar todas as caixas com apenas uma mão, enquanto mostrava um caloroso sorriso, por reencontrar suas irmãs e irmãos mais novos. Há quanto tempo, pequena Chantal? Irmão Yang, é você? Todas as crianças ficaram felizes em ver que seu irmão mais velho voltou para o orfanato, depois de tanto tempo sem se verem. Essa recepção das crianças deixou Su Yang muito sem jeito, mas ele demonstra estar muito feliz por ver que as crianças estão bem e saudáveis. O velho zelador reconheceu Su Yang, se aproximando dele, demonstra uma grande alegria, por ver que aquele pequeno menino fraco, agora cresceu, se tornando um homem forte, e com estabilidade financeira. Meus parabéns por encontrar uma ótima profissão, estou muito orgulhoso de você. Este velho, e todas as crianças do orfanato Nanshan, estamos muito agradecidos pelos seus presentes. Se me permite perguntar, que tipo de trabalho você faz? Bem, tem a ver com fogo. Então você é tipo, um mago de fogo? É, vamos dizer que é algo assim. O velho zelador decidiu não perguntar mais nada, pois ele confia plenamente em Yang. Porém, pede para ele não fazer um esforço desnecessário, e aproveitar para descansar de vez em quando. Su Yang ficou muito emocionado, pois mesmo sendo órfão, esse velho zelador foi uma das únicas pessoas que me tratou bem. Durante toda a minha infância, esse homem me viu como parte da família. Ele tranquilizou o velho, dizendo para não se preocupar, pois agora mesmo estava indo até o templo para receber a sua promoção de emprego, mostrando que agora estava muito forte para passar por dificuldades. Ele então se despediu, desejando muitas saúdes para o velho zelador e as crianças do orfanato. Enquanto ia embora, o velho zelador ficou com uma dúvida. Ele não sabe muito sobre ser um jogador, mas se pergunta: como Yang pode já estar passando pela promoção de emprego, se ele apenas despertou não faz nem 2 dias? Sua profissão deve ser realmente boa. Um tempinho depois, Su Yang havia chegado no salão de emprego, e assim que entrou, já começou ouvindo as fofocas quentes entre os outros jogadores. O assunto que todos estavam falando é sobre a guilda Spirit Hunter, que estava se recuperando da derrota esmagadora que sofreram na masmorra Covil do Rei. Descobriram que o motivo de sua derrota foi por causa do pavilhão do mecanismo celestial, que haviam lhes dado informações falsas, mas algumas pessoas estavam achando isso muito estranho, pois o pavilhão nunca havia errado antes. E a Spirit Hunter é conhecida pela sua força e planos bem elaborados para derrotarem qualquer inimigo. Será que o pavilhão do mecanismo celestial realmente errou? Ou a guilda não foi forte o bastante para derrotar o chefe? Su Yang ficou surpreso pelas notícias já terem se espalhado tão rápido. Ele se lembra que ontem à noite havia feito uma pesquisa sobre o pavilhão do mecanismo celestial. Ele ficou chocado quando descobriu que não se tratava apenas de um grupo qualquer, mas sim uma organização de estrategistas habilidosos, que sempre tem as informações privilegiadas das masmorras da cidade C, realmente um grupo de profissionais. Quando perceberem a falta de confiança dos outros jogadores, com certeza vão fazer de tudo para compensar o seu erro, tomando medidas drásticas para recuperar a sua reputação. O que quer dizer que o dragão negro Atos está na mira deles agora. Isso deveria me assustar, mas ao invés disso, estou muito empolgado, pois quanto mais gente importante aparecer, melhores recompensas vou receber. Ouvi dizer que o pavilhão do mecanismo celestial tem itens e equipamentos ainda mais raros do que a Spirit Hunter. Me pergunto que tipo, e o nível dos equipamentos, eles vão trazer para mim. Mas eu preciso ter muita cautela, pois querendo ou não, eles têm essa famosa reputação por um bom motivo.
De repente, uma voz familiar chega nos ouvidos de Yang, perguntando o que um fraco como ele estava fazendo dentro do salão de emprego. Yang reconheceu que era o Rosinha, e o grupo de imbecis. Yang estava prestes a falar, mas o Rosinho interrompeu. Num tom arrogante, ele diz que já entendeu a situação. Como você tem a pior classe, ninguém quis te recrutar para o grupo, então veio aqui para tentar a sorte, e conseguir achar uma esperança. É até engraçado. Aproveitando a situação, eu me lembro que da última vez, você acabou sendo salvo pelo Gongo, mas agora não tem ninguém para te defender, é uma boa oportunidade para testar meus novos poderes. Mas sou um homem piedoso, vou te dar a chance de ganhar o meu perdão, por cruzar o meu caminho. Se você abaixar a sua cabeça no chão, lamber os meus sapatos, e latir como um cachorro, não irei te acertar com um dos meus feitiços, considere-se um cara de sorte. Porém, diferente do que ele esperava, Suyang desferiu um forte soco na fuça do Rosinha, fazendo ele quicar pelas paredes do templo. E quando caiu no chão, tinha perdido 95% de HP com apenas um ataque. Lançando um olhar ameaçador para os imbecis, ele disse: se não quiserem ficar iguais a ele, então não venham mais encher o meu saco. Entendendo a mensagem, os imbecis pegaram o desacordado Rosinha, e correram o mais rápido que podiam, indo direto para a saída. De repente, Yang ouviu um som de palmas se aproximando de suas costas. Após se virar, ele viu uma mulher usando roupas pretas e brancas, como se fosse uma freira. Ela, com um sorriso radiante, diz: você foi impressionante, eu estava até pensando em ir defendê-lo, mas parece que minha preocupação foi totalmente desnecessária. Eu sou a guia de profissão do templo. Posso te ajudar em alguma coisa? Sim, eu vim para ter uma mudança de emprego. Nesse caso, por favor me acompanhe. Enquanto os dois caminhavam, a mulher ficou muito curiosa com esse rapaz que ela encontrou. Assim que olhou para ele, ela pensou que fosse apenas um novato no mundo dos jogadores, mas depois de presenciar aquela cena de agora há pouco, ela chegou a uma conclusão. Esse rapaz, não percebi antes, pela sua aparência, pensei que fosse apenas mais um novato que acabou de despertar, mas não deve ser o caso. Com aquela força, ele deve estar por volta, ou então é superior ao nível 20. Ele deve ser um jovem mestre de uma renomada família de prodígios, com potencial grande o bastante para se tornar um Rank S. Nunca imaginei que eu encontraria uma pessoa tão talentosa como essa. Os dois acabam chegando no seu destino, ficando de frente para uma estátua que simboliza uma entidade. A mulher explica que essa é a deusa da transição, e revela que essa estátua não é apenas uma peça de arte, ela é imbuída de magia, capaz de detectar a profissão e o nível da pessoa, assim dando a ela uma tarefa de transição com base nesses critérios. Ela revela que as tarefas de transição estão catalogadas em 4 níveis de dificuldade, cada uma projetada para testar as capacidades do jogador que deseja fazer a mudança. A mulher aconselhou Yang a tentar uma tarefa de 3 estrelas. Isso despertou a curiosidade dele, acabou perguntando para ela do porquê não poderia tentar uma de 4 estrelas. A resposta foi que a de 4 estrelas é a tarefa mais difícil. Ela levou em consideração a profissão dele como guerreiro. Todas as tarefas da profissão guerreiro vão exigir que ele as complete sozinho, e revela que essas tarefas não são desafios comuns. São compromissos para a vida toda. Se falhar, nunca mais poderá tentar novamente. Suyang, entendendo a situação, decidi seguir o conselho dela. Ele estende a mão no pedestal, e de repente, uma tela brilhante aparece na sua frente, detectando que ele é um guerreiro de nível 20. Então aparecem 4 tarefas, cada uma com um número de estrelas, e suas próprias recompensas. A primeira de 1 estrela, exige que ele derrote 10 lobos presas afiadas de nível 20. Como recompensa, ele poderá escolher entre ser um guerreiro de ataque ou de defesa. A segunda de 2 estrelas, exige que ele derrote 20 macacos furiosos ordinários de nível 20. Como recompensa, além de poder ser um guerreiro de ataque ou defesa, ele receberá um livro de habilidades de guerreiro de grau comum. A terceira de 3 estrelas, exige que ele derrote 30 vanguardas de goblins ordinários de nível 20. Como recompensa, além de ataque e defesa, ele receberá um livro de habilidades de guerreiro de grau superior. A quarta de 4 estrelas,
Exige que ele derrote 50 cães selvagens vadios de nível 20 e 3 cães selvagens sangrentos de nível 20, como recompensa, além de ser ataque ou defesa. Depois de completar esse desafio, ele automaticamente se tornará um Lorde Sanguinário, além de receber um livro de habilidades de guerreiro de primeira classe. Todas as 4 tarefas eram até simples, mas, logo abaixo delas, estava uma tarefa não listada. Curioso, ele clicou para saber mais sobre ela. De repente, uma nova tela apareceu, mostrando a tarefa de 5 estrelas. Ela exige que ele explore a perigosa floresta da Lua Fria, pedindo para ele derrotar 100 lobos cinzentos de nível 20, 10 lobos selvagens nível 20, e um chefe lobo cinzento nível 20. Mais diferente das outras, essa tarefa avisa que ele não pode usar qualquer equipamento adquirido através de presentes ou trocas. Isso já é covardia. Mas, como recompensa, após completar esse desafio, ele automaticamente se tornará um guerreiro demoníaco, adquirindo mais 100 pontos de espírito, uma habilidade de guerreiro demoníaco de grau épico, e conseguir usufruir de certos benefícios do templo. Isso tudo deixa Yang muito chocado, pois a tarefa era difícil. Porém, as recompensas faziam valer a pena. Mas antes de aceitar, ele decide confrontar a mulher, perguntando sobre essa tarefa de 5 estrelas que não havia sido mencionada. A mulher nervosamente diz que há uma explicação lógica para essa questão. Ela explica que a tarefa de 5 estrelas é uma tarefa realmente difícil. Para completá-la, terá que fazer tudo sozinho, sem suporte ou apoio. É um desafio que apenas o detentor da profissão poderá completar. Todos os que tentaram completá-la, a maioria nunca conseguiu, e os que conseguiram, levaram muito tempo para terminar, deixando assim passar algumas grandes oportunidades. Por conta disso, decidimos ocultar a tarefa de 5 estrelas, pois seria uma grande pena perder um talento tão promissor por causa de uma única tarefa. Yang entende o que ela quer dizer, realmente é uma explicação bem lógica. Afinal, é uma missão que apenas você, e somente você, pode completar. Não importa muito se vai ou não conseguir, mas sim quanto tempo vai levar para completar. E como vai estar sozinho, as chances de conseguir são de 99 para 1. É natural, e bem sensato querer desistir, mas as recompensas dessa tarefa são realmente incríveis. Talvez nunca mais tenha uma chance como essa novamente. O que será que eu faço? Enquanto ele estava indeciso, a mulher diz que ele até poderia escolher a 4 estrelas, mas prefere que escolha 3 estrelas, apenas para poder continuar sendo um jogador. Yang, já tomado a decisão, sinceramente agradece pelos conselhos dela, a mesma com satisfação em seu rosto, demonstra estar feliz por ele ter entendido. A tarefa de 5 estrelas foi ativada. De repente, uma poderosa luz dourada se formou em volta de Yang, e uma mensagem apareceu, dizendo que ele tinha apenas 72 horas para completar o desafio, e a penalidade por não a completar seria ficar travado no nível 20 para sempre. Muito chocada, a mulher disse: "Não acredito que você aceitou essa tarefa. Por que diabos você fez isso?" Yang apenas responde: "Eu fiz isso porque eu sinto em meu coração que essa é a tarefa mais adequada para mim. Mas, e se você falhar?" "Se eu falhar, eu falhei, mas acredito que isso não vai acontecer. Quando eu retornar, vou querer saber mais sobre esses benefícios que receberei do templo. Até lá, apenas me aguarde." A mulher sem reação, só podia ver ele indo embora. Ela totalmente em pânico, pede para alguém informar rapidamente ao sumo sacerdote. Alguém muito audacioso teve a coragem de escolher completar a tarefa de 5 estrelas em apenas 3 dias,